Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Que bom que você está aqui comigo. Muito obrigada pela sua presença. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o tema corrupção. Corrupção é sinônimo de sedução. E lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7, Deus, ele adverte Caim. Ele fala: olha, Caim, o pecado o ameaça a porta e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Sabe, tem um livro chamado A Revolução dos Bichos, do George Orwell, que foi escrito, publicado em 1945 pela primeira vez. Conta uma sátira ao regime comunista, e ele conta a respeito de uma fazenda que tinha um porco que tinha um sonho. E esse velho porco que morava na fazenda, ele queria que houvesse uma igualdade, que ele queria lutar para que os animais não sofressem tantos tratos como eles sofriam, né? E essa opressão que estava prejudicando tanto, né, aqueles animais, e ele queria então fazer isso. E os discípulos desse porco, eles começam então a fazer uma revolução, uma mudança para um novo regime de igualdade. E todos os animais partem para a luta, né? Cada um com as suas habilidades, com a sua personalidade diferentes nuances, né? De maneira de agir. Por exemplo, tinha um cavalo chamado Sansão, e esse cavalo, ele trabalhava muito, né? Era muito leal, tudo que mandava fazer ele fazia. Tinha, por sua vez, as galinhas, que eram muito tacarelas, muito barulhentas, e cada um com aquele seu jeitão, todos eles lutando por uma nova ordem. E eles estabelecem mandamentos que conduziriam essa nova sociedade. Só que o tempo passa e os líderes começam a adotar algumas atitudes que o fazendeiro antes adotava e que era recusada, que era uma coisa que ninguém suportava. E eles começaram, então, aquilo que eles acusavam no passado, eles começaram a aderir, né, para se beneficiarem. Até que os próprios mandamentos, que já estavam apagados, né, foram mudados, né, para que esses novos líderes tivessem vantagens. E eles então passam a agir como os homens, né, os fazendeiros faziam, oprimindo os outros animais, assim, realmente maltratando os outros animais. E aquilo que eles então condenavam, eles passaram a assumir. É um dos livros considerados os 100 melhores livros, né, publicados até hoje pela revista Times e por muitos outras revistas e comentaristas. Mas, de qualquer forma, fica aquela discussão antiga, né? O poder corrompe, o poder, o sucesso faz com que a pessoa mude ou revela o caráter da pessoa. Tem um livro de Tolkien, que é O Senhor dos Anéis, e que tem um anel de Sauron, que é muito cobiçado, porque concede poder. E ali mostra que o poder torna a pessoa obcecada. Tem uma pesquisa que foi feita que quem tem poder grita mais, é mais agressivo quanto é contrariado, é mais rude. É lógico que isso não é geral, né? Há uma pesquisa que diz que a maioria faz isso. A gente não sabe se isso é feito porque a pessoa não tem medo de retaliação, não tem medo, né, de ser acusada, não tem medo de ser disciplinada. Ou é porque, então, nesse caso, o seu caráter é revelado. A gente não sabe. A gente sabe que o homem, ele tem uma natureza pecaminosa, corrupta. Nós temos lá em Paulo falando para Romanos, ele diz lá no capítulo 7 de Romanos, versículo 18: porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita nenhum bem, pois o querer o bem está em mim,
mas não porém o efetuá-lo. Paulo fala, puxa vida, eu queria fazer o bem, mas eu não estou conseguindo. Depois, mais adiante, ele fala, miserável homem que sou. Paulo está assim, quebrantado. Eu quero melhorar, eu quero agradar a Deus, mas eu não consigo. Depois, em 1 Coríntios 10, 12, Paulo diz assim, aquele que pensa que está em pé, é melhor ter cuidado para não cair. Eu estava conversando com uma senhora que ela leva sopa na rodoviária. E ela falou, Regina, é impressionante. A maioria conhece um pouco da palavra, pelo menos, é ex-cristão. E a gente vê isso às vezes acontecendo, como a gente precisa cuidar para não cair mesmo. Essa palavra de Paulo é muito séria para mim e para você. A gente às vezes líderes políticos, né, pastores, que ficam famosos, poderosos, e eles são seduzidos, corrompidos, às vezes por um autoritarismo, se tornam arrogantes, né? Se tornam pessoas difíceis de se lidar, pessoas donas da verdade, estabelecem o seu padrão, né, as suas regras, a sua religião, e ai de quem não siga, né? Então, coisa difícil. Eu sei que há pessoas, muitos falam, né, eu não sou de ferro, né? E assim justifica seus erros, suas atitudes, seu pecado. Mas a Bíblia nos alerta que o coração da gente é enganoso, que nós não devemos segui-lo e que um abismo pode levar a um outro abismo. Eu estava pensando em alguns personagens bíblicos, né, que tiveram poder na mão, mas não se deixaram corromper. E eu lembrei de Daniel. Daniel viveu no ano 600 a.C. E aqui é um jovenzinho ainda, ele é levado cativo para a Babilônia. E lá em Daniel, nós temos que ele decide não se corromper, não se contaminar com as finas iguarias do rei. Ele é convidado para participar da mesa do rei, das finas iguarias, mas ele decide não se contaminar. E é interessante que a Bíblia fala, ele resolveu firmemente, ele resolveu de uma forma firme não se contaminar. E ele então tem uma vida bem interessante, ele decifra o sono do rei Nabucodonosor, e ele começa a ser admirado, estimado, respeitado, né? E Nabucodonosor morre. E quem passa a governar como rei é o rei Dario. E o rei Dario gosta muito de Daniel, coloca Daniel como vice-rei. Mas tudo isso provoca inveja, intriga no palácio. E o pessoal então começa a falar para o rei Dario, olha, quem fica adorando outros deuses, né, que não seja o que o Senhor determinar, coloque na cova dos leões, vamos fazer uma seleção, né? Vamos fazer isso para realmente não ter pessoas que são de outros times, né? Então, mas Daniel fica sabendo dessa determinação, ele sabe que o rei sanciona isso, que ele assina uma escritura, e então, mesmo assim, lá no capítulo 6 de Daniel, versículo 10, ele entra em sua casa sabendo disso, né? E lá em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes ao dia ele se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, como costumava fazer. Mesmo ameaçado no meio do perigo, ele continuou orando para o Senhor. E
quando os homens então viram, foram correndo falar para o rei: olha, esse Daniel, mesmo o Senhor tendo assinado uma escritura, ele não respeitou. E ele então está orando para o Deus dele. Quando o rei Dario sabe disso, ele fica muito triste, penalizado. Mas ele tinha assinado. E ele fala para Daniel: você vai ser lançado na cova dos leões. O rei Dario, e fala: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Mas o nosso Deus, ele é tremendo, né? Nós temos que Deus coloca, né? Sela a boca, fecha a boca dos leões, né? E eles não atacam Daniel. E daí no dia seguinte, o rei Dario vai lá e ele está em jejum, triste, porque ele ama Daniel, ele respeita Daniel, e ele vai ali na cova, e ele chegando, ele chamou por Daniel com voz triste: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel responde no versículo 22: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Olha que coisa linda, o rei se alegra, e ele diz então, ele faz um decreto no versículo 26, faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. O rei diz, né? E versículo 28 diz que Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Esse é o nosso Deus, é um Deus que responde ao nosso clamor, à nossa fé, a confiança que depositamos nele, né? Daniel, ele se manteve firme, não se corrompeu, não se deixou contaminar, mesmo tendo poder para isso, ele não deixou de orar, não deixou de clamar ao nosso Deus. Sabe, às vezes a gente quer que Deus feche a boca dos leões, mas nós não buscamos, nós não oramos, nós somos covardes. Nós queremos que Deus abra o mar vermelho, mas a gente não quer passar os 40 anos no deserto, nas lutas, no tratamento de Deus, quando Deus está nos moldando. Né, como aconteceu com Moisés, 40 anos no deserto, antes de ser levantado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito. Muitas vezes nós achamos bonito, né? José foi colocado como governador do Egito, mas nós não queremos, não ficamos firmes quando as provações vêm. José foi preso, José foi injustiçado, foi realmente vendido pelos irmãos, tanta coisa horrível que ele passou, escravidão, prisão, mas ele não se deixou contaminar, e ele ficou firme na tristeza, na luta, na dor, e depois, quando Deus o colocou no poder, ele se manteve firme. Nós precisamos perseverar em oração, nos esforçarmos como Daniel, nos policiando em todo tempo para não nos desviarmos do caminho do Senhor. Vamos orar a Deus. Deus, não permita que eu me deixe contaminar pela ambição, pela arrogância, pela busca de prazeres desse mundo, né? Que a gente possa ficar firme no Senhor. Como está escrito lá no Salmo 119, versículo 37, em que fala o seguinte: desvia os meus olhos das coisas inúteis e faça-me viver nos caminhos que traçaste. Que a gente possa nos desviar da arrogância, da corrupção, daquilo que pode nos seduzir e nos levar para caminhos distantes do Senhor, e que possamos andar nos caminhos que Deus traçou para mim e para você. Amém? Esse é o nosso Deus, que a gente possa ficar firme na presença dele, em nome de Jesus. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.